Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista em linfomas e hoje eu vou estar falando com vocês de uma situação relativamente rara, bastante peculiar, que geralmente ocorre nos linfomas agressivos, que é quando existe uma recaída da doença, mas não no corpo, mas sim no sistema nervoso central, no cérebro ou no líquor. Essa é uma situação rara, ela ocorre mais ou menos em torno de 5% dos casos e grande parte dos últimos anos a gente vem tentando identificar quais são esses pacientes que têm esse risco maior. Tem algumas situações que já são bem claras para a gente. Então, por exemplo, o linfoma primário de testículo, que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, ele tem um risco maior de ter essa recaída no sistema nervoso central. Linfomas que envolvem trato genital feminino, vulva, canal vaginal, alguns autores consideram até mesmo útero e ovário, podem ter um risco maior de infiltração no sistema nervoso central. Linfomas que envolvem a mama, também alguns autores consideram um risco maior de infiltração no sistema nervoso central. Mas a gente também tem outras maneiras de ver isso, e hoje a gente tem um score, né, uma continha que a gente faz para a gente saber quais são os pacientes de alto risco. Envolvimento de adrenal e envolvimento renal são fatores também fortes para infiltração em sistema nervoso central. Bom, a gente sabe identificar, o que a gente vem hoje tentando validar é qual a melhor estratégia para evitar a recaída. Então, no passado a gente fazia, e hoje a gente ainda faz, a verdade é essa, a químio intratecal, que é aquele paciente, ele faz a químio sistêmica, mas a gente coloca um pouquinho de químio no líquor, e hoje em dia a gente consegue ver que talvez essa não seja a melhor estratégia. A gente depois foi então para uma tentativa de colocar uma quimioterapia que penetra o sistema nervoso central, que é o metotrexato, na forma de injeção na veia, né? Então uma profilaxia com quimioterapia endovenosa. Tem resultados conflitantes também. Então hoje o que a gente está tentando é validar qual a melhor estratégia para que isso não ocorra. Se você tem essas características de mais alto risco, converse com o seu médico, veja qual que é a prática que ele prefere mais. E, obviamente, eu acho que é uma pergunta válida para ter no consultório se existe um risco disso acontecer. Quando acontece, geralmente na recaída o que a gente faz é tratar com essas drogas que penetram o sistema nervoso central, metotrexato principalmente, e depois consolidar com um autotransplante. Mas aí é um autotransplante um pouco diferente, porque ele tem que ter algumas drogas diferentes. Em especial uma droga que a gente não tem sempre no Brasil, chamada tiotepa. Então, às vezes, precisa correr atrás de importar, alguma coisa assim, para receber o melhor tratamento. Então, é uma situação rara. A gente gastou muito tempo na identificação desses pacientes. Geralmente, isso ocorre quase exclusivamente nos linfomas agressivos de células B, é mais raro nos linfomas de células T. Hoje a gente já tem, né, seja pela localização, seja por essas continhas que a gente faz, como identificar os pacientes de alto risco. A gente tem essas estratégias de profilaxia que são muito debatidas atualmente, mas a gente vem melhorando um pouco também no resgate desses pacientes. É um tratamento um pouco mais intensificado, que envolve transplante, mas a ideia é que a gente consiga curar uma parte desses pacientes. É uma situação grave, é uma situação difícil, mas a gente vem cada vez mais criando opções terapêuticas nesse cenário.